Boa noite a todos. Então, hoje eu vou estar substituindo a doutora Karina, que não pôde, infelizmente, comparecer na reunião. A reunião de hoje é com a oncologia clínica, e hoje, então, a gente vai ter a coordenação e apresentação da doutora Ana Maria Oliveira, que vai estar falando para nós sobre o uso de inibidores de CDK4/6 nos tumores de mama luminais metastáticos. Aí, depois da apresentação, a gente faz uma discussão ali e as perguntas. Então, Ana, pode compartilhar sua tela. Pronto. Tudo certo, né? Certinho. Então, boa noite a todos. Então, eu escolhi esse tema, que eu acho também bastante importante, a gente está sempre revendo, né, sobre o tratamento dos tumores luminais no contexto metastático. Então, a gente sabe, né, que todos os tumores de mama englobam vários subtipos moleculares, conforme essa ilustração, né, mostra, a gente sabe que os tumores luminais, eles contemplam uma grande percentagem, né, desses subtipos. A gente sabe que o tumor luminal, ele vai ter um prognóstico melhor em relação aos outros subtipos moleculares. Só que a gente sabe também que nem sempre essa doença se mantém com um bom prognóstico. Tem, às vezes, algumas situações que são consideradas desfavoráveis e, por isso, a necessidade de novos tratamentos, de novas pesquisas. Na tabela aqui ao lado, a gente vê, né, os fatores qualificadores de uma imunohistoquímica que vão classificar, então, nos subtipos moleculares, e aqui, inclusive, o que diferencia um tumor de luminal A para o luminal B, como todos já têm conhecimento. No timeline, então, para as terapias de tumores luminais, a gente sabe que há muitos anos atrás a gente tinha a oforectomia como principal tratamento. Na sequência, depois veio o tamoxifeno, por volta de 1978. Posteriormente, tivemos também os usos dos inibidores de aromatase, na época, em torno de 1994. Nessa mesma época, o surgimento dos análogos do LH-LH, como a goserelina. Para em 2002, apareceu o fulvestrant e everolimus na sequência, em 2008. E a partir de 2015, esses inibidores de ciclina, na ordem que veio primeiro o palbociclib, depois, na sequência, o ribociclib e o abemaciclib. Com relação, então, à incorporação dele, foi bastante importante, porque a gente sabe que nesse cenário ele trouxe benefícios clínicos bastante significativos. O mecanismo de ação dessas medicações é através da regulação do ciclo celular. Eles vão inibir algumas quinases seletivas, que são dependentes dessas ciclinas CDK4 e 6, e dessa forma inibir a proliferação tumoral desordenada. Temos 3 drogas, as 3 aprovadas pela Anvisa, em indicações bastante semelhantes, em associação com o inibidor de aromatase ou fulvestrant, no contexto metastático, mas também temos o abemaciclib como exceção, que ele tem uma indicação também no contexto metastático como monoterapia. Com relação à estrutura química dos inibidores, um pouco clara a imagem, mas assim a gente vê claramente que o ribociclib e o palbociclib têm uma estrutura química bem semelhante e que o abemaciclib é a droga que difere em termos da estrutura química. Com relação ao potencial de inibição, esse gráfico, na verdade, essa imagem em forma de teia de aranha, vai nos mostrar a diferença de potencial de inibição de cada droga. Quanto mais próximo do final do círculo, da periferia do círculo, maior potência de inibição tem a droga. Então, a gente vê claramente que existem bastante inibição relacionada ao abemaciclib, principalmente nesse contexto da CDK2, ciclina 1, e também da CDK9, ciclina T1, são as que estão destacadas aí. A gente vê esse perfil mais favorável para o abema, inclusive porque essas ciclinas estão mais relacionadas aos mecanismos de resistência. Um
terceiro slide que vai mostrar e confirmar a diferença deles, entre eles, é essa aqui, que essa interação off-target significa a ação deles em outros alvos. Então, cada círculo representando um alvo diferente do que aquela ciclina de inserção. Quanto maior o diâmetro do círculo, maior a potência de inibição. E a gente vê que claramente que a beneficlida se destaca também como uma medicação realmente diferente das outras duas. Falar agora um pouquinho dos principais estudos em primeira linha, nas pacientes pós-menopáusicas. Aí a gente tem o PALOMA-2, que foi estudo do palbo com letrozol. As pacientes elas eram recidivadas ou por recorrência loco-regional. Não deveriam ter nenhuma terapia prévia para esse contexto de doença avançada, mas poderiam ter uma progressão durante ou após o uso de tamoxifeno adjuvante, ou ser um tumor de novo, ou com mais de 12 meses após a adjuvância. Então, era o palbociclib, ele é um comprimido de 125 miligramas, dado 3 semanas, com a pausa de 7 dias, associado ao letrozol. E o endpoint primário foi a sobrevida livre de progressão. Então, aqui a gente tem a curva mostrando claramente esse benefício da associação com o palbo mais o letrozol, mostrando um ganho de 24,8 meses versus 14,5 meses, favorável com hazard ratio significativo de 0,58. Então, como eu falei, vai ser um resumo dos estudos, porque senão seria muita coisa. Aí, um outro ponto que eu acho importante já citar com relação ao palbo é em relação aos eventos adversos. Então, a gente tem que realmente a mielotoxicidade para essa medicação é um evento considerado importante, está presente em cerca de 2/3 dos pacientes, porém, a neutropenia grau 4 ela é considerada baixa, assim como a neutropenia febril também é bastante baixa. Segundo estudo, que é o MONALISA 2, aí no caso, associado ao letrozol, é o ribociclib. Um grupo de pacientes que não tinham também utilizado terapia prévia para doença avançada, mas que poderiam ter usado alguma terapia na neoadjuvância ou na adjuvância, incluindo tamoxifeno. O ribo, ele tem 600 gramas ao dia, também usado 3 semanas, com a pausa de 1 semana, e o letrozol de 2,5 e o endpoint primário com PSF, que é sobrevida livre de progressão. Temos aqui a curva, que assemelha a curva do primeiro estudo, do PALOMA, mostrando um benefício de 25,6 meses para a associação do ribo com letrozol versus 16 meses para o uso do placebo, também com hazard ratio de 0,56. O MONALISA 3 é o terceiro estudo, que aí também avaliou o ribo, porém trouxe o fulvestrante para a primeira linha. Era um estudo também, como eu falei, das pacientes pós-menopausadas, e que poderiam ter menos ou igual a uma linha de tratamento endócrino prévio no contexto de doença avançada. O ribociclib aqui saiu errado, mas é a dose de 600 mg dia, toma 3 semanas para uma, com o fulvestrando na dose tradicional que a gente já está acostumado a usar. Dose de ataque, depois mantido 500 mg a cada 28 dias. O endpoint primário também foi a sobrevida livre de progressão, e nesse estudo a gente pôde ver que realmente se mantém um benefício, mesmo trazendo o fulvestrante, com 20,6 meses versus 12,8 meses, mantendo o hazard ratio de 0,58. Esse estudo também nos trouxe dados sobre sobrevida global, em que a gente não tem dados, não foi alcançado ainda dados estatisticamente significativos para associação, no momento em que a gente já tem 40 meses por placebo. Mas, de toda forma, o hazard ratio já está definido como 0,72, mostrando que, no mínimo, essa associação traz uma redução no risco de morte em torno de 28%. Nesse estudo, eles avaliaram também com relação ao conceito de resistência, a resistência primária e secundária, assim como tinha sido avaliado, foi avaliado no MONARCH 2 e no PALOMA 3. Conceito de resistência primária, na adjuvância seria a recorrência na vigência dos primeiros 2 anos,
no contexto metastático, na vigência dos primeiros 6 meses. Isso mostrando, então, que os pacientes teriam resistência à terapia endócrina prévia. A resistência secundária na adjuvância, considerando após os primeiros 2 anos da vigência do uso, ou menos de 1 ano após concluir. E no contexto metastático, após os primeiros 6 meses, mostrando, então, uma população sensível à terapia prévia. Diante desses conceitos, então, nós temos os dados sobre vida global relacionada a essa resistência endócrina, e a gente mostra que na população endócrino resistente, o estudo não mostrou resultados significativos e que na população endócrino sensível tivemos um ganho-benefício para o uso do inibidor de ciclina. Com relação a esse estudo e ao uso do ribociclib, como eu citei, o Monalisa 2 e o Monalisa 3, a gente vê que além dos eventos adversos relacionados ao trato gastrointestinal e de mielotoxicidade, a gente tem uma particularidade do ribo, que é alterações eletrocardiográficas, que seria o prolongamento de QT, um evento adverso considerado comum para esse tipo de medicação. O outro estudo, então, na primeira linha, é o Monarch 3, aí já com a abemaciclib, que poderia estar associada ao letrozol ou anastrozol. Ele é também uma medicação que foi usada no contexto metastático ou de recorrência loco-regional. Pacientes sem terapia prévia nesse contexto poderia ter neoadjuvância ou adjuvância. O paciente deveria ter um intervalo livre de doença maior que 12 meses, né? E foi randomizado, então, para abemaciclib, que é a dose de 150 mg 2 vezes ao dia, porém uso contínuo, não tem pausa, associado ao letrozol. Com relação aos endpoints desse estudo, a sobrevida livre de progressão, assim como nos 2 primeiros que eu citei, mostram um benefício claro da associação, com 28,18 meses versus 14,76 e o RASA de 0,54. Ainda mostrou também esse estudo taxas de resposta consideradas bastante significativas, taxa de resposta com relação à doença mensurável de 61% versus 45,5% para o placebo. E foi feito também análises de subgrupos em que eles separaram e avaliaram a sobrevida global na doença visceral, mostrando então resultados realmente bastante robustos de uma sobrevida global mediana nessa população, que é bastante desafiadora, 65,1 versus 48,8 mil. Quanto a outra análise, foi o intervalo livre de QT, que mostrou um benefício de 46,7 meses para a associação versus 30,6 meses para o braço controle. Isso significou que, na prática, um adiamento em torno de 16 meses de ter que se oferecer uma quimioterapia para o paciente, que nesse contexto é muito interessante, já que é um paciente que geralmente vai estar em tratamento mais objetivo paliativo, permitindo que ela se mantenha um maior tempo com uma melhor qualidade de vida. O evento adverso relacionado ao abema, mais importante, e que às vezes, inclusive, é meio que algo temeroso para nós oncologistas clínicos, é a diarreia. Realmente, ela pode estar presente em 82,3% dos pacientes, porém, o importante é ressaltar que a diarreia grau 4 ela praticamente não existiu. Na sequência, a gente tem a mielotoxicidade, a neutropenia, que esteve presente em 43,7% dos pacientes, né? Sendo que o grau 4 também é bastante baixo em incidência. Então, aqui agora eu coloquei lado a lado as curvas de sobrevida e de progressão desses 3 estudos, e como a gente vê, elas são realmente muito semelhantes, né? E todos mantiveram hazard ratio em torno de 0,55. Comparando já a sobrevida global, a gente já nota uma certa diferença. Foi visto, então, no estudo do Paloma, que é o do Paulo, que não houve benefício de sobrevida global. Já no Monarch 3, que é do Abema, e no Monalisa 2, que é do ribociclib, existiu benefício de sobrevida global, com resultados, inclusive, muito semelhantes. No Monarch, 67 versus 54 meses,
e no Mona Lisa de 64 versus 51 mil. Então, aqui a gente já consegue distinguir um pouco os resultados dessas três medicações. Parando agora ainda na primeira linha, mas aí no contexto das mulheres pré-menopáusicas, a gente tem um único estudo, que é o Mona Lisa 7. É o estudo, então, que fez uso do ribo, associado ao tamoxifeno, porém necessitando utilizar também um análogo para bloqueio hormonal completo. Então, os pacientes não poderiam ser submetidos à terapia endócrina prévia para doença avançada e aceitavam menor ou igual a uma linha de quimioterapia. O ribo na mesma dose, 600, 3 semanas parando uma, e o tamoxifeno e a doserelina na dose que a gente já está familiarizado. Em termos de sobrevida global, o resultado que a gente teve desse estudo não foi alcançado ali no braço do ribo, porém a gente tem já um hazard ratio na ordem de 0,71, né, mostrando que realmente essa associação ela deva realmente mostrar um benefício em termos de sobrevida global. Agora, a gente colocando aqui na tabela, então, todos esses estudos que foi falado até o momento, então a gente consegue observar que o benefício sobre a vida de exposição foi visto em todos e o HASA na média de 0,55. Porém, na sobrevida global, tivemos benefício. Na verdade, o palbo não deu benefício, né, que é esse primeiro resultado. Não tivemos ainda alcançado benefício no Mona Lisa 3 e 7, que é com ribo, mas no Mona Lisa 2, que é com ribo, e o Monarch 3, esses sim mostraram benefícios em termos de sobrevida global. Falando agora dos estudos da segunda linha, ou mais, temos o Paloma 3, aí é o palbo, mas aí com fulvestrano, porque os estudos de segunda linha foram todos utilizando o fulvestrano. É um estudo em que incluíram pacientes recidivados que obviamente já tinham submetido a terapia prévia. O palbociclib, a mesma coisa, em comprimidos 21 dias, parando 7, com fulvestrano também na dose que já conhecemos. Como endpoint primário, sobre o livre de progressão, vimos um ganho de 9,5 meses versus 4,6. E no endpoint secundário, que tem essa curva aqui ao lado, um ganho que, apesar de não ser estatisticamente significativo, mas clinicamente importante, que foi inclusive apresentado na época de 2018, um ganho de 6,9 meses. Quanto à análise de sobrevida global vinculada à resistência endócrina, como já tinha sido visto, é uma medicação que mostra benefício na resistência secundária, com um ganho em média de 10 meses, mas sem benefício na resistência primária. Um segundo estudo foi esse estudo TREND. Ele, na verdade, eu tinha falado que todos estariam associados ao fulvestrano, mas esse não. É um estudo de segunda linha, mas ele adicionava o palbo ao medicar o tratamento endócrino que o paciente estava fazendo. O objetivo era ver se seria possível a reversão da resistência com o uso do inibidor. Então, a gente tinha o braço que usou só o palbo e tinha o braço que usou o palbo com a terapia endócrina em questão. Como resultado desse estudo, a gente tem a taxa de resposta, que foi considerada endpoint primário. Não tivemos resposta completa, tivemos respostas parciais em 10% quando houve associação versus 7%. E aqui vale ressaltar que com a ABEMA a gente chegou a ter taxas de respostas, inclusive, em torno de 20%. O Monarch 2, o estudo do ABEMA como o fulvestrano, em pacientes também recidivados, que poderiam ter recidivados na neoadjuvância ou dentro de um ano de terapia endócrina, ou progredirem na primeira linha de terapia endócrina, não poderiam ter recebido quimio no contexto metastático e nem mais de que uma linha de terapia nesse contexto metastático. As doses são as mesmas e, com relação aos resultados do estudo, uma taxa de resposta aqui à esquerda, através desse gráfico de waterfall, em que a gente vê uma taxa de resposta significativa de 48% versus 21%, e em termos de sobrevida livre de progressão, um ganho também bastante importante de 16,9 meses versus 9,3.
Em relação à sobrevida global desse estudo, considerando a população em geral, a gente vê que tem uma tendência de 9,4 meses em benefício de sobrevida global. Por resistência endócrina, aqui já é um pouco diferente. O ABEMA ele tem uma tendência a mostrar benefício na população de resistência primária, né, que a gente tinha visto no anterior, ele mostrava benefício na resistência secundária. Então, a primeira curva mostra realmente essa abertura das curvas com rasa de 0,68. Já para a resistência secundária, eles acreditam que ele possa ter benefício também, mas o que eles consideram é que o fulvestrano, por alguns anos, consegue, nos primeiros anos, né, na verdade, consegue manter talvez um benefício, segurar isso, porém, com o passar do tempo, a tendência é abrir as curvas. Então, e também o ABEMA pode vir a ter benefício na resistência secundária. Aqui, de novo, é falando dos eventos adversos do ABEMA, que já foi falado antes. Então, aqui a gente colocando lado a lado, 3 estudos, a gente vê, então, o benefício na sobrevida livre de progressão, da ordem de um RASA de 0,5, um pouco mais, e de sobrevida global, que a gente vê que realmente o estudo do Monarch 2, que é o ABEMA, é que mostrou realmente uma sobrevida global mais elevada, né? Assim como o Monalisa 3 também, com a utilização do RIB. Análise de subgrupos é sempre importante, porque as populações, querendo ou não, são diferentes, né? E nesses tumores luminais, mais ainda, porque a gente pode ter, para a esquerda, aquela doença que é mais indolente, que é o tumor luminal de cair baixo, um luminal muitas vezes A, que tem a doença óssea exclusiva, doença mais, aquele paciente mais assintomático, aquele que provavelmente vai ter uma sobrevida mais longa. E do lado direito, aquela doença luminal mais agressiva, o CAI alto, luminal B, com rápida progressão de doença, envolvimento visceral, uma resistência à terapia e que teria uma sobrevida mais curta. Então, diante disso, acho que vale ressaltar principalmente os estudos Monarch, ou seja, os estudos com a abemaciclib, realmente eles estratificaram mais as populações e a gente teve a comprovação de que realmente o ABEMA ele beneficia essa população mais favorável. E que, inclusive, o ABEMA no Monarch 3, ele já mostrou um benefício de 3 anos, ao longo de 3 anos, e que provavelmente vai chegar com certeza até os 5 anos. Né? E ele também, como já foi citado anteriormente, mostrou para a gente que ele consegue beneficiar, inclusive, pacientes de resistência primária. Aqui ele mostrando a curva, então, novamente, da sobrevida global pelo sítio de metástase, mostrando que realmente visceral é a que contempla maior benefício, com relação à resistência também, a resistência primária é a que mantém melhor benefício. Então, como considerações finais, a gente não tem dúvida que realmente foi uma classe de medicações que modificou o tratamento, né, das pacientes luminais metastáticas. A abemaciclib torna-se realmente uma molécula mais distinta em relação às outras, realmente corroborando a hipótese inicial de que elas não são realmente semelhantes. No Monalisa 3, que foi o estudo único que trouxe o fulvestrante para a primeira linha, talvez ele seja uma boa indicação naquela população que realmente é hormônio sensível ou naquelas que malograram na vigência do inibidor de aromatase. Como uma atualização da ESMO do ano passado, no Monalisa 3, né, foi mostrado e confirmado o benefício de sobrevida livre de progressão, e a sobrevida global, apesar de não alcançada, ela mantém o hazard ratio de 0,72, que vai significar o quê? Uma redução do risco de morte em 28% para essas pacientes. Quanto à Monalisa 7, que é aquele que converteu a paciente pré-menopausa em pós-menopausa, a gente pensa que talvez esse estudo nem precisava ter sido feito, exatamente por essa questão. E, mesmo ele tendo sido realizado, ele corrobora os resultados positivos, né, em relação à sobrevida global. Quanto aos monarcas, querendo ou não, acho que pelo que já foi falado até agora, a gente consegue ver claramente que eles tendem a se destacar e o abemaciclib realmente se comportar como uma melhor droga desse grupo nos diversos cenários. Então, foram estudos que usaram diferentes populações,
O Monarch 1 usou uma população totalmente refratária. O Monarch 2, uma população parcialmente sensível, que foi com a associação do fulvestrant, e o Monarch 3, aquela população mais hormônio sensível. Particularidade do abema, esse também pode ser utilizado como um único inibidor, né? Ele tem realmente uma atividade maior, né, na doença que tem alto grau proliferativo ou envolvimento visceral. Ele permite a administração contínua. Existe um conceito de que isso é muito importante, porque aquela pausa de 7 dias para o palbociclib e para o ribociclib é uma pausa que eles consideram que pode permitir que essas células voltem a se proliferar, né, nesse período de pausa, inclusive a célula tumoral. Tá? Aqui, repetindo os dados positivos, no Monarch 2, que foi a associação de fulvestrant, e agora na ESMO de 2022, mostrando também que ele tem um ganho na primeira linha, com uma sobrevida global mediana de 77 mil. A comparação dos estudos talvez não seja algo que seja viável, porque os critérios de elegibilidade para a introdução nos estudos dos pacientes foram diferentes, né? E o Paloma 2 e o Monalisa 2 incluíram pacientes que inclusive progrediram na vigência de tamoxifeno e utilizaram o inibidor da aromatase com ciclina, e isso talvez podendo justificar a maior taxa de resposta, então, do Monarch 3. Então, acho que, como conclusão, esses inibidores de ciclina realmente permitiram, até o momento, uma sobrevida global mediana, em média, de 5 anos para esses pacientes, sendo que, quando era na era das hormonoterapias, essa sobrevida não chegava, às vezes, no máximo a 1 ano, e com a utilização de novas drogas posteriormente, essa sobrevida chegava a 2 anos. Então, um ganho considerado significativo e associado a uma qualidade de vida, ou seja, são mulheres que vivem mais, mas que vivem melhor, né? Vivem bem. Então, aqui eu trouxe só alguns pontos que talvez seja interessante a gente conversar, até para a experiência de cada um. Na prática clínica, quais os critérios clínicos que a gente deveria utilizar para discriminar e definir a escolha do inibidor de ciclina, principalmente se a gente considerar o palbo e o abema. Com os dados robustos do abema, qual seria, então, agora a indicação, né, o critério de escolha com ribociclib? Se a toxicidade do medicamento interfere na escolha dessas medicações, e quanto aos eventos adversos, no caso da mielossupressão, o que deve ser feito, se é necessário monitorar a cada ciclo, com exames de sangue, se é necessário redução de dose, e com relação à diarreia do abema, que muitos, né, acabam tendo um pouco de receio em utilizá-lo, qual seria a conduta, né? Suspender, depois que voltar, reduzir dose, uso de loperamida. Então, eu trouxe esses pontos para, de repente, a gente poder conversar. Era isso. Ótimo, Ana. Obrigada. Excelente a tua aula. Fez um super resumo, super didático de todo esse tema dos estudos. Acho que ficou bem claro. E acho que vamos começar, então, conversando sobre esses pontos que você já colocou. Eu estava vendo aqui, acho que de oncologista clínico está a Ana, né? Ana Cleia. Ana, você quer comentar? Então, estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Então, na verdade, assim, quando saiu o dado da sobrevida global, assim, foi um baque para todo mundo da oncologia clínica. A gente começou a rever esses dados de sobrevida global do Paloma 2, que foi a droga que, tipo assim, que vocês da mastologia mais devem ter visto o paciente utilizando, né? É o que a gente usou de primeiro, é o que a gente usou até o ano passado, muito mais para essa paciente que a gente não considerava uma doença visceral importante, porque, assim, não é nem tanto o receio da diarreia do abemaciclib, mas é porque se a gente imagina que um paciente vai ter uma doença de longo prazo e a gente ainda ter que restringir ela com efeito colateral diarreia, quando ela não tem uma doença muito agressiva, aí acabava que a gente fazia o quê? Tem uma doença visceral importante, ou uma doença até óssea importante, a gente seguia para o abema, por esse mesmo mecanismo que a Ana acabou
pode explicar. Ele é praticamente um PAN, né? Ele faz uma inibição muito melhor das ciclinas e aquela coisa de você não interromper é bem melhor. Mas, assim, em compensação, a paciente fica limitada muito do que comer, do que tem de diarreia, não dá só diarreia, tem paciente que tem bastante enjoo e vômito também, entendeu? Então, a gente acabava colocando o abema na situação da doença mais agressiva. O palbo e o ribo, eu brincava que eu dizia assim, quem tiver com a droga mais barata por convênio está valendo, porque o ribo, para mim, ele veio depois, e quando ele veio depois, eu já tinha bastante mão com o palbo, então aí você tem aquela coisa de você sair de uma droga, que você tem bastante mão, para uma outra, que você vai acrescentar você monitorizar eletrocardiograma, imagine, ronco com eletro olhando o prolongamento de QT a cada ciclo, né? Então, assim, eu de ribo, eu tenho experiência com ribo, mas de poucos pacientes, eu acho que o Brasil tem pouca experiência de ribo pelo esse mesmo motivo. E, assim, ainda tinha um detalhe, esse prolongamento de QT, como hoje o ECG é feito geralmente por pessoas, assim, técnico que vai lá, coloca o eletrodo onde bem entender, então a gente não tem aquela reprodutividade tão importante, o pessoal larga o eletro normal, sabe? Então, a minha paciente que eu tinha de ribo, quase que eu deixei de fazer ribo para ela, por um prolongamento que não era um prolongamento, eu descobri isso conversando com ela, ela me disse onde que tinham posicionado os eletrodos, e eram totalmente aleatório. Aí eu liguei para o cardio, ele mesmo fez eletro, ela não tinha prolongamento. Eu digo, gente, só pelo eletro não dá, né? Então, assim, depois que saiu o dado do palbo, eu acho assim, Ana, bem de verdade, assim, depois do dado do palbo, vou fazer a minha culpa, ele está gravando, mas não publique, mas vieram duas pacientes que eu tinha acabado de colocar no palbo, era uma doença óssea agressiva, paciente mais nova, eu troquei para o abema, tá? Com receio, porque elas eram mais novas, a doença óssea mais agressiva. Eu acho que, assim, o ribo ainda tem um cenário importante em relação a isso, e eu ainda consideraria agora, e o que eu consideraria para o palbo, eu consideraria agora colocar o ribo, né? Só que, assim, o ribo, na verdade, ele acabaria... O abemaciclib, na verdade, eu acho que eu teria mais receio como eu tenho agora. Eu tenho pacientes, às vezes, que são idosas, diabética, renal crônica, que tem muita comorbidade, que eu sei que a diarreia vai ser só o gatilho para desmoronar todas as comorbidades dela. Então, para essa paciente, eu escolheria o ribociclib, entendeu? O palbo, eu ainda tenho esperança que alguma dessas análises exploratórias que vão vir para o futuro, até por isso que você acabou de colocar, que é um outro cenário de paciente, né? É uma paciente que já veio de tamoxifeno, que já permitiu muito mais coisa do que o abema. Eu acho que seria uma coisa interessante não jogar a droga toda para o lixo. Eu só não sei onde que a gente vai usar ainda ela, tá? Uma coisa interessante que eu acho é do ribo, porque tem um estudo, que na verdade é um estudo que ainda, tipo assim, ele ainda está em fase 2, 3, eu não sei se já foi para fase 3, que é o mantém, eu acho que é mantém o nome do estudo, que é você manter o inibidor de ciclina, o ribociclib, e você trocar. Então, tipo assim, você está lá no inibidor de ciclina junto com o inibidor de aromatase e você trocar para uma outra, por exemplo, fulvestranto, mas aí você trocando para esse fulvestranto, você continuar com o inibidor de ciclina, porque tem alguma tendência a isso, se a gente tira, se não fica a doença um pouco pior. E uma outra coisa que essa, sim, eu queria ver como que a gente conseguia incorporar de mudança, seria se a gente tivesse dessas pacientes precocemente a análise da mutação ECR1. Por quê? Porque talvez essas pacientes que progridam muito precocemente com o inibidor de ciclina não esteja tão ligada ao inibidor de ciclina, mas à combinação. Então, tem umas análises investigacionais, meio que tipo assim, analisando precoce antes de progressão dessas pacientes, para tirar aquelas que têm a mutação ECA1 e tiver usando inibidor de aromatase, já mudar para fazer um CERD, ou fazer o fulvestranto ou enalestranto, que vai chegar por agora, sabe, para o Brasil. Então, eu acho que é uma coisa interessante. O ABM eu acho mais legal ainda, que a gente ainda pode usar ele em monoterapia depois de tudo, então eu acho que ainda tem essa outra vantagem que é boa, né? Não sei, eu não sei. A minha opinião de como pensar agora, né? De como tratar agora. Não, mas eu queria mesmo ouvir sua opinião, porque também, né, não divulgando, mas falando assim, da minha experiência clínica, eu realmente nunca usei o ribociclib.
eu sempre usei o Palbo, né, que foi realmente a primeira droga que esteve disponível aqui para a gente. E realmente, assim, eu acho que o manejo dele é bem tranquilo, apesar da gente ver, sim, uma toxicidade, né, medular, principalmente a neutropenia, e muitas vezes nos faz ou adiar um tempo maior além de uma semana, mas eu vi também que voltando, reduzindo dose, a gente tem a apresentação de 100 miligramas e depois tem até a de 75, que isso geralmente resolve. Então, tem pacientes que mantiveram com 100 miligramas, mas a pausa além de uma semana. Só que, claro, depois veio o ribo e veio quase bem próximo a abema. E realmente, assim, a tendência nas pacientes jovens, nas pacientes mais tumores mais agressivos, sem dúvida, usar o abema. Mas eu confesso que eu ainda tenho aquelas pacientes senhorinhas, né, idosas, com metástases ósseas, muitas vezes assintomáticas, que eu introduzo o palbo e elas têm ido super bem. Então, assim, acho que ficou a questão do ribo, para mim, ficou nessa questão. Primeiro era só o palbo disponível, aí eu usava ele, tinha mão com ele, e depois já começou a aparecer o abema, que a gente vê que nos estudos realmente estão com resultados muito mais promissores. E com relação ao abema, nessa questão da diarreia, eu sei que é um fator importante, mas eu não sei se eu tenho muita sorte, né? Mas assim, eu tenho pacientes que nem apresentam, e uma única que apresentou, uma paciente um pouco mais senhorinha, eu suspendi, melhorou e eu voltei com a dose menor. Inclusive, os estudos mostram que você retornar com a dose mais baixa não deixa de ter benefício, né? Então, assim, isso é um pouco do que eu queria Na passar, né? verdade, o ribo, Ana, tem a vantagem do ribo para a gente na burocracia é que o palbo a gente tinha que trocar pelo comprimido mesmo, não tinha como você fragmentar. O ribo, a vantagem que tem é que, na verdade, os comprimidos são, tipo assim, 3 comprimidos de 200 miligramas, se eu não me engano. Então, assim, aí quando a gente tem que reduzir a dose, já tem o comprimido na mão, então tem essa vantagem. Isso, que o abema também não tem, a gente fica meio que parecido com quando a gente usa como que a gente usa o palbociclib de pedir. Eu também, assim, não tive muita paciente com problema da diarreia em si, não, isso não. E assim, agora a questão toda, eu acho que Riba deu azar com esse negócio do prolongamento, sabe? Porque, na verdade, assim, todas as drogas dessa classe, elas têm esse risco, mas não teve como efeito colateral. E a gente tem muita droga, tipo o Nozedron, que a gente usa que faz, e a gente não faz ECG, sabe? Então, meio que assim, eu não sei se deu um azar de acontecer uma paciente, e como tem que monitorizar o ECG, eles não deram mais azar com relação a isso, sabe? Mas eu acho que, assim, quando começou a discussão sobre isso, teve muita gente que ficava, assim, de discussão em relação a depois da sobrevida global do palmo. E agora, o que é que a gente faz? Volta e tira todo mundo do palmo. Então, tem um monte de oncologista que tem bastante paciente com palmo, que vai seguir com eles. E, assim, a gente vai ter que ver o que é que vem mais para frente, né? O que é que depois, se não tem um outro estudo com palmo que vai reverter esse dado, né? Com uma população melhor selecionada. Então, quem sabe se a droga não vai ser descartada, porque não faz muito sentido você ter uma droga como o ribo, tendo tudo isso, e o palbo não, tem alguma coisa que está errado nisso aí, que a gente precisa descobrir o que foi feito de metodologia que deu tão errada. O estudo foi para sobrevida livre de progressão, não foi nem sobrevida global, né? E aí a gente não sabe nem o que foram as linhas subsequentes dessas pacientes. Não sei se depois eles não vão fazer análise, tipo assim, todos esses estudos, eles acabam fazendo... eles guardam material para fazer estudo de mutação. Quem sabe depois a gente não vê outra publicação mais para frente com relação a isso, sei lá. É aquela dó, eu não queria enterrar o palmo, mas tudo bem. Mas, na verdade, eu já escutei aulas, inclusive, de renomados aqui, né, no Brasil, e realmente eles têm tido uma tendência de usar a abema para todo mundo, né, por causa desses resultados promissores do abema já ter vindo, inclusive, para adjuvância, né, no monarquia, quem sabe futuramente, às vezes até numa Não, neoadjuvância, né. você não disse que você não viu que eu troquei? Eu meio que dei um enrolation e fiz assim, eu vou trocar. Eu não tenho coragem de não trocar para duas que eu acabei de começar, tipo assim, tá? Bom. Tá o Eduardo também. Eduardo, quer comentar? Oi, boa noite. Na verdade,
consegui entrar agora, só eles, então entrei para... Tá. Desculpa, até peço desculpas, mas consegui entrar agora só. Não, tranquilo. A Ana colocou esses questionamentos, acho que você está vendo ali no slide, em relação a quando escolher um, né? Ainda mais agora com esse dado novo do ABEMA. Daí, se você quiser comentar qual que é a tua experiência prática e como que você faz agora na escolha. Acho que é interessante. Ultimamente, desde o ano passado, eu só tenho utilizado a BEMA, né? Acho que é mais ou menos isso que a Ana Cléia comentou ali. Cheguei a usar bastante o Palbo, fui no lançamento do Palbo, mas depois desses dados que a gente teve ali sobre o global, do cenário de adjuvância do Monarquia, e não veio muito, não tenho utilizado mais os outros, assim, sabe? A questão da toxicidade mesmo que pega tem bastante paciente fazendo a diarreia. Até eles faziam, antigamente eles davam, né, o Imosec quando foi lançado o ABEMA, aí depois eles pararam de fornecer, mas assim, não tive nenhuma paciente que precisou internar ou teve uma diarreia grau 3 ou grau 4. Tive 2 que fizeram uma alopécia importante até com o ABEMA, fizeram uma alopécia grau 2, uma quase um grau 3, e uma toxicidade hematológica numa delas associada, assim. Mas, no geral, são pacientes assim que vão super bem, todas elas com doença controlada. No cenário de metastática, assim, bem controlada a doença. Aí eu acabei saindo do plano, né, e parei de acompanhar, mas eu só tive experiência boa com inibidor de ciclina, com exceção de uma paciente que progrediu rapidamente e ela usou Palbo, né, mas no geral minha experiência com inibidor de ciclina foi sempre boa, então não posso reclamar, mas ultimamente eu realmente só tenho utilizado a BEMA também. Perfeito. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Ana, acho que você quer compartilhar a tua tela já para a gente ver, que eu não consigo ver quem. Isso. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma? Acho que é isso, né, Ana? Acho que é excelente a reunião, excelente a discussão. Eu acho que nós estamos bem servidos nesse contexto abdominal, né? A gente tem agora realmente bastante opção, que tem feito a diferença mesmo, né, na vida das pacientes. Muito, nossa, acho que é isso que você colocou aí muito bem, né? Uma sobrevida muito, infinitamente melhor, com qualidade de vida, apesar da diarreia, mas comparado com o que era antes, né? As outras, a gente tem Como dizem alguns oncologistas em algumas aulas que eu assisti, basta manter uma loperamida dentro da bolsa, né? Não sei se é tão simples. Já dá junto. Um conceito que eles, né, colocam sempre para os pacientes em consultório, né? Mantém o Imosec ali dentro da bolsa, e isso tudo se resolve. Claro que não é tão simples assim, né? Mas para muitos às vezes funciona. É que eu acho assim, até a BEMA no cenário adjuvante é mais complicado, porque a gente piora muito a qualidade de vida da paciente, né? Comparado com o inibidor do Tazepam. Agora, num cenário metastático, fantástico, né? Mas, Iris, quer que eu diga uma coisa? Pertuzumab faz a mesma coisa, Iris. Pertuzumab dá uma diarreia danada. E a gente tem aquelas pacientes que tem que fazer o bloqueio ER2 adjuvante por 1 ano. E que eu sempre falo, digo, ó, não esquece não, que se você for no rodízio de pizza e você não levar o Imosec, você se prepare, entendeu? Porque é mais ou menos assim. Então, assim, eu acho que, assim, realmente, diarreia acaba que a gente não tem esse receio, sabe? Se o efeito da droga é muito bom. E, assim, o pertuzumab, tipo, adjuvante e a metastática também. A metastática é o resto da vida, né? Fazendo lá o bloqueio dela, quer dizer, não sei se vai até quando o resto da vida. E aí a diarreia e o Imosec andam junto do mesmo jeito. Né? Aliás, eu acho que a diarreia que eu enfrento com o pertuzumab até agora, que eu enfrentei com o pertuzumab, é muito pior do que a diarreia que a gente enfrenta com a bemaciclina. Ah, sim, é que tudo vai do comparativo, né? Você está comparando, por exemplo,
era um tratamento quimioterápico muito pior, né? Aí a gente acha uma maravilha, né? Agora, só aproveitando um gancho, que é uma coisa que eu acho que vale a pena depois a gente ficar acompanhando, tem um estudo fase 2, que assim, é um estudo que, na verdade, esses estudos, eu estou louca que eles venham com mais força, que é justamente na paciente que é luminal HER2 positivo metastático. E tem um estudo com a ABEMA e o bloqueio duplo, tá? E teve resultado positivo no fase 2. Então, é um outro futuro antes de mudar para deruxtecan e tudo mais. Quem sabe a gente tem, ou depois de derux e tudo, a gente ainda tem o ABEMA antes de ir paciente para quimioterapia mesmo, com bloqueio duplo. Vamos ver o que é que vem as outras fases do estudo. Esse é um grupo bem interessante, né? O luminal HER acaba bastante coisa ainda que vai vir. Legal. Mas então é isso, gente. Acho que vamos encerrar. Obrigada, Ana, pela apresentação, pela reunião. E semana que vem, então, acho que é o tumor board. Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite, então, pessoal. Até terça que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.